Caritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança,
Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Sejam bem-vindos à casa do Mestre Jesus para mais um encontro, mais um momento de aprendizado na nossa palestra da semana, onde hoje o irmão Dimas vai falar sobre as aflições da mente, o grito da alma, um olhar espiritual sobre a vida moderna. Tema interessante e importante, porque muitas vezes nós passamos os nossos dias sem ter esse olhar espiritual sobre a vida que nós estamos levando, a rotina que nós colocamos no nosso dia a dia, como nós estamos entendendo aquilo que o Criador quer de nós. Sejam todos bem-vindos. Quem for a primeira vez, sempre lembro, as imagens são apenas para representar que aqui todas as crenças, todas as religiões são bem-vindas, que a nossa religião é o amor, a mesma do Cristo, porque nem Jesus e nem Deus criou religião. A religião do Cristo também era o amor, tratava com seus irmãos com igualdade, com empatia, com benevolência. E nessa noite, o Dimas vai trazer esse tema que tem tudo a ver com isso. Nossos irmãos pela Rádio Filhos da Luz, sejam bem-vindos. A palestra é reprisada amanhã, 13h, lá no nosso site, casafilhosdaluzguaramirim.com.br. Abrir o site e já vai tocar a rádio. Quem gostaria de abrir o Evangelho? Lá atrás. Foi rápida hoje. Foi rápida hoje. Vamos ver qual será o tema aberto. Daqui a pouco. Missões dos Espíritas, capítulo 20. Missão, perdão. Eu botei um 11 ali, eu não tenho. Meu óculos está bom, está em 3D, viu? Está duplicando o negócio. Capítulo 20, os trabalhadores da última hora, missão dos Espíritas, lá do item 4. Vou pedir para a Fabi fazer a leitura e na sequência, então, a Bia faz a explanação, a explicação e o Dimas chega com o tema da noite. Fabi, boa noite. Boa noite a todos. Missão dos Espíritas. Não ouvis que já fermenta a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar do nada a soma das iniquidades terrestres? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, ide pregai a palavra divina. A hora é chegada, em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as chama sem cessar à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Sim, vós todos, homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade em olhando os mundos dispostos no infinito. Parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e destruí esse culto do bezerro de ouro, cada dia mais e mais invasor. Ide, Deus vos conduz, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas lhe acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho. Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos imoladores.
Ide, homens grandes diante de Deus, que mais felizes que São Tomé, crede sem pedir para ver, e aceitai os fatos da minha divindade, quando mesmo não tenhais conseguido jamais os obter em vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Caminha para a frente, pois falange imponente pela tua fé, e os grandes batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti, como as brumas da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que erguerá as montanhas, vos disse Jesus. Todavia, mais pesado do que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza de todos os vícios da impureza. Parti, pois, com coragem para erguer essa montanha de iniquidades, que as gerações futuras não devem conhecer, senão no estado de lendas, como não conheceis vós mesmos, senão muito imperfeitamente o período de tempo anterior à civilização pagã. Sim, as comoções morais e filosóficas vão se manifestar em todos os pontos do globo. A hora se aproxima em que a luz divina se apresentará sobre os dois mundos. E depois elevai a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que dela pedirão prova, aos pequenos e aos simples que a aceitarão, porque será sobretudo entre os mártires do trabalho essa expiação terrestre, que encontrareis o fervor e a fé. Ide, esses receberão com cânticos de ação de graça e cantando louvores a Deus a consolação santa que lhe levais, e se inclinarão agradecendo o quinhão de suas misérias terrestres. Que a vossa falange se arme, pois de resolução e de coragem. Mãos à obra, a charrua está pronta, a terra espera, é preciso trabalhar. Ide agradecer a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou. Mas meditai que entre os chamados do Espiritismo muitos se extraviarão. Olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade. Se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviariam, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Vós os reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número das aflições, as quais terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e eles vos dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei, e fazem dela um meio para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição. Erasto, anjo guardião do médium, Paris, 1863. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Também o pessoal que está através da Rádio Filhos da Luz, sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite em que estamos aqui todos na busca de conhecimento da nossa melhora, né, como espíritos imperfeitos que ainda estamos aqui na Terra. Então, o Evangelho, né, a doutrina espírita, ela vem para nos trazer luz, para nos trazer esclarecimentos, para que a gente viva com mais equilíbrio aqui na Terra, né? Então, a mensagem aberta aqui no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, vem trazer sobre a missão dos espíritas. Então, todos nós que estamos buscando esse conhecimento, a maioria já nos consideramos, né, espíritas, porque estamos interessados nesses ensinamentos de Jesus e principalmente interessados em mudar a nossa vida, em melhorar, em evoluirmos, em fazer que faça sentido mesmo, não apenas que fique num estudo sem uma mudança, né, para melhor. Então, qual que é a nossa missão como espíritas, né? Deus foi misericordioso, bom, justo, nos enviou Jesus à Terra, já quando ele chegou aqui em carne, para trazer uma esperança, né, para os aflitos da Terra, que são todos os que estão aqui passando por provações. Então, ele prometeu, quando esteve aqui, Jesus Cristo, que nos mandaria um consolador, né, uma terceira revelação, que é o consolador prometido, a doutrina espírita. E através dele, né, nós estamos aí buscando o entendimento
das leis divinas, de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, e isso vai nos dando mais lucidez para a nossa vida terrena, vai nos dando mais segurança para a gente seguir com firmeza enfrentando os nossos desafios. E nós, nos tornando aos poucos espíritas, buscando esse conhecimento e procurando praticá-los na nossa vida, a nossa maior missão agora é também nos esforçarmos para praticar e levar adiante essa mensagem. Porque da forma que está o mundo, com tantas dificuldades, tantas coisas difíceis acontecendo de um modo geral, imaginem vocês se nós não tivéssemos isso aqui em nossas mãos, como nós estaríamos? Eu tenho certeza, falo por mim, muito perturbada, muito em sofrimento, Se com a doutrina espírita em nossas mãos, muitas vezes já nós temos dias difíceis, aqueles que não têm esse entendimento, o conhecimento da vida futura, toda essa orientação que Jesus veio trazer, é muito mais doloroso estar aqui. Então, por isso, muitos acabam desanimando, desistindo da sua vida, porque eles não têm uma base sólida, que é o que a doutrina espírita nos trouxe. A fé no futuro, a certeza da nossa melhora segundo o nosso próprio esforço. Então, a missão dos espíritas, além de se tornar uma pessoa melhor moralmente, espiritualmente, é também auxiliar na propagação dessa doutrina. Então, muitos ainda não entendem, não aceitam, muitos estão entrelaçados a dogmas, mas mesmo assim, nós temos que continuar propagando ela, porque com o tempo, eu digo ainda que todos nós teremos uma única religião, que será o amor, não dividindo, não criando divisões. Eu acredito que essa seria a nossa maior vitória, que todos pudessem se unir em prol do mesmo objetivo, que é a evolução de todos. Então, que nós, como espíritas, possamos levar adiante, e cada pessoa que a gente conseguir fazer que se sinta melhor, tendo como o lema, fora da caridade não há salvação, e entendendo isso, que é o que a doutrina espírita nos traz, que caridade é essa, O perdão, a indulgência, a benevolência, e disseminando esses ensinamentos de Jesus. E assim nós vamos conseguindo melhorar pouco a pouco a nossa jornada aqui na Terra. Quando nós retornarmos ao plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa, poderemos partir com a consciência mais tranquila de que nós fizemos um esforço para nos melhorar e também auxiliar a todos ao nosso redor. Agora eu vou convidar o irmão Dimas para ele trazer a explanação do tema dessa noite. No final ali, ele dará uns 10 minutos para perguntas, então fiquem à vontade depois para participar também aqui com a gente. Dimas, é com você, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Complementando até o que o Evangelho nos trouxe, o que a Bia estava falando, eu sempre digo que a gente busca um caminho da evolução, E o que é evoluir, É buscar o entendimento, entender e praticar. Não adianta a gente só buscar, não adianta também a gente só entender, a gente precisa praticar. Aí há a evolução, Então, enquanto que nós não cumprirmos essas 3 etapas, a gente não caminha, a gente não evolui, a gente fica estacionário. E haverá um momento que partiremos desse mundo, e aí nós vamos saber onde que a gente está parado, Ou a gente caminhou, ou a gente permaneceu realmente parado em todo esse período, de vida que nós estamos tendo, essa nova oportunidade de vida que nós estamos tendo. Hoje eu quero falar muito a respeito da mente. Eu acho que é um assunto importante, antigo e moderno ao mesmo tempo, Porque a gente vive em torno de muitas influências, hoje muito mais do que antigamente, Então, para quem
é lá dos primórdios, né? Eu sou nascido em 76, então a minha infância, a minha adolescência foi completamente diferente do que é a adolescência dos que muitos que vivem hoje, né? Dentro da modernidade de hoje, né? Celular, computador, enfim, há um toque de várias notícias e de vários assuntos, né? Que estão dentro da mídia. Hoje as notícias acontecem em um lugar bem distante e em segundos a gente já está sabendo, né? Antigamente a gente tinha que assistir o jornal, a rádio, né? Ou esperar o jornal impresso para o dia seguinte para saber realmente o que realmente estava acontecendo no mundo. E às vezes nem no mundo muito distante, às vezes numa cidade vizinha ou num lugar mais próximo, para a gente conseguir saber o que realmente vinha. E hoje, em poucos segundos, a gente sabe o que está acontecendo, né? As redes sociais, a internet faz com que a comunicação se propague muito rápido. E ao mesmo tempo que se propaga com muita rapidez, nós entramos também nesse processo de rapidez, né? Eu fui numa palestra há um tempo atrás e o palestrante, ele perguntou assim para todos que estavam na palestra, ele fez uma pergunta e eu acho que deixou muito reflexivo aquilo ali. E ele disse: quem você pensa que é? Nesse exato momento, quem você pensa que é? Deus nos deu muitas coisas quando nós chegamos nesse mundo. Nos deu oportunidades fantásticas. Chegamos aqui praticamente sem nada, com uma bagagem espiritual, mas praticamente zerados, para que a gente, dentro dessa caminhada que nós estamos tendo hoje, desde o nosso nascimento até o momento do nosso desencarne, a gente vai evoluindo, né? Evoluindo, aprender, entender e praticar. A gente vai evoluindo dentro desse processo para que a gente saia melhor do que a gente veio. E assim vai acumulando mais coisas dentro da nossa bagagem para uma próxima reencarnação, e assim a gente vai se melhorando. E um dos maiores dons que Deus nos deu não foi necessariamente a mediunidade, mas foi o poder do nosso pensamento. A mente tem uma força tão grande na nossa vida que a gente nem sabe, ou muitas das vezes a gente ignora o poder que ela tem. A gente é tão influenciado por notícias e por coisas que chegam até nós que muitas das vezes a gente começa a agir e a pensar de maneira que não são necessariamente nossas vontades, nossos sentimentos. Existe dentro do mundo um consciente coletivo. O que é um consciente coletivo? Uma grande massa pensando da mesma forma. E nós entramos dentro desse contexto, vivemos dentro desse contexto. Então, para a gente quebrar esse consciente coletivo, pensar de maneira diferente do que o todo, é difícil da gente conseguir quebrar. É difícil da gente sair desse processo. Hoje, esse consciente coletivo, porque eu quero chegar nesse assunto, porque o consciente coletivo hoje, ele vive, ele age dentro de um processo que é a necessidade do amanhã. E o amanhã nunca chega. E se o amanhã nunca chega, o que gera em nós? Ansiedade. 85% da população mundial sofre de ansiedade. E é horrível. Respiração que fica ofegante, peito apertado, noites mal dormidas, mente que não para de processar. E a gente está dentro desse movimento moderno da necessidade da pressa. Por que pressa? Por que a gente tem pressa se o nosso tempo está marcado? Para que correr? Para que a gente atropelar as coisas?
A pressa já fez a gente perder ótimas oportunidades na vida. Eu assisti um vídeo esses tempos do Pianges, que ele fala muito dos filhos, né, da oportunidade, que inclusive no domingo ele estava até na televisão, e ele fala muito do movimento dos pais olharem com atenção para os filhos e de dar atenção para os filhos, porque até os 12 anos, 13 anos, você já viveu boa parte, né, da convivência com os teus filhos. Então, a importância de você parar e de você realmente dar atenção às coisas que são importantes na sua vida. E dentro daquela pergunta, quem você pensa que é, você começa a colocar em pauta e a começar a traçar dentro de uma folha, se eu te entregasse uma folha em branco e você começasse a traçar dentro de você o que realmente é teu e o que não é teu. O que realmente é teu pensamento e o que não é teu pensamento. O que é a tua vontade e o que não é a tua vontade. Quando nós chegamos, que eu falei ali no começo, nós chegamos com uma bagagem espiritual. E à medida que a gente vai caminhando, a gente vai evoluindo e vai acessando muitas coisas que estão dentro dessa bagagem. Mas quando a gente é pequeno, a gente cresce acompanhado pelos nossos pais, de quem nós somos alimentados, de que maneira a gente é alimentado dentro dos padrões que a gente vai seguir para a nossa vida adulta. Dos nossos pais, muitas das crenças que nós temos, muitos dos nossos pensamentos, a maneira como olhamos para a nossa vida, como agimos, vem muito dessa parte que nós recebemos dos nossos pais. Porque com eles foi assim. Antes deles também foi assim. E hoje somos uma continuação, muitas das vezes, dessas crenças, desses alimentos que nos foram dados para a nossa vida. Então, muitas das vezes pensamos e agimos da maneira como os nossos pais agem e pensam, não como nós queremos. Quer uma dica da nossa mente, como a nossa mente age? Para eu me dar bem na vida, eu preciso trabalhar muito. Isso pode ter vindo de onde? Lá de trás. Dos meus tataravós, que tiveram que lidar, abrir caminho, lutar para a vida, para conseguir crescer, para conseguir conquistar as coisas. Hoje, no mundo moderno, a gente sabe que já não é mais tanto assim. A gente precisa trabalhar. Mas eu também não preciso suar o sangue para conseguir conquistar as coisas. Então, vem as crenças. Tem várias passagens em livros, no próprio Evangelho, que falam sobre o poder da mente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, diz: o homem é muitas vezes o causador de seus próprios sofrimentos, por seu orgulho, egoísmo e ambição. Mente. O que eu quero? Hoje, se você pudesse escolher, ou se você pudesse realmente responder a pergunta, quem eu sou hoje? Eu sou uma pessoa bem-sucedida. Você é mesmo? Você tem convicção de que você é uma pessoa bem-sucedida? Você acredita fielmente que você é uma pessoa bem-sucedida? Eu sou uma pessoa saudável. Vamos mudar o foco. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sou uma pessoa feliz. Você é feliz? É esse ponto que eu quero chegar. Você acredita que você é isso? Você sabe por que Jesus curava? Por que Jesus ele tinha esse dom dos milagres? Porque ele não duvidava da sua força. Ele não tinha dúvidas de que ele curava. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo e não tinha dúvida dentro dele.
Você pode ver isso em todas as passagens que você lê na Bíblia, você lê no Evangelho, nos filmes de Cristo que você pode assistir na televisão. Todos eles você pode ver que ele vai reto e determina e diz: levanta-te e anda, você está curado. Porque ele não tem dúvida. Por que nós não conseguimos fazer o mesmo? Porque a gente duvida. A gente duvida do nosso poder. Duvida da nossa mente. Duvida que a gente consiga fazer. A gente duvida que a gente é feliz. Pesado isso, né? A gente duvida. A gente duvida que a gente é uma pessoa bem-sucedida. A gente duvida que a gente é uma pessoa saudável. E por que duvida? Porque tem medo. E aí vem o medo. Às vezes o medo escondido atrás de uma máscara, de eu não poder me mostrar, de eu não poder falar, de ser encoberto por um consciente coletivo que te proíbe de te mostrar quem você realmente é. E aí você se fecha novamente dentro daquele casulo. Quem disse que você não pode ser uma pessoa feliz? Quem disse que você não pode mostrar sua felicidade para as pessoas? Quem disse que você não pode sair daqui agradecendo a todo mundo que você vê no caminho? Ah, porque as pessoas vão me taxar. Está vendo o medo? O que as pessoas vão dizer? Essa é uma interrogaçãozinha que tem na nossa mente e um medo instalado dentro de nós, que vem lá de trás, né? O medo do julgamento, do medo das pessoas apontarem os dedos e falarem de nós. Vocês são pessoas que entram aqui tranquilamente, estacionam o carro ali, param, vêm, sentam, assistem as palestras. Agora tem gente que estaciona uma quadra mais para frente, vem andando, olha se não tem muita gente, espera todo mundo entrar, de repente entra, senta lá no fundão, bem quietinho, porque ninguém pode ver. Porque o que as pessoas vão dizer? Eu indo numa casa espírita? O medo. Acontece, gente. Tem muito ainda. Tem muito ainda das pessoas olharem com julgamentos. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, escrito por Divaldo Franco, diz assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. O que se pensa, vibra. O que se vibra, atrai. E o que se atrai, se torna a experiência. O que você está pensando agora? No amanhã? No depois de amanhã? Ou você está aqui, agora, nesse momento? Vivendo o agora. Vivendo o presente. Estar aqui nesse momento. Eu sou o que eu penso ser. Eu atraio aquilo que eu quero atrair para mim. Se a minha mente está impregnada na dor, dentro do sofrimento, qual é a minha realidade? Penso, vibro. O que se vibra, se atrai. Qual é a tua realidade? A dor, a doença. Se eu vibro alegria, eu me torno alegria. Se eu vibro felicidade, eu me torno a felicidade. E aí a gente abre um grande parênteses no processo vibracional da nossa vida. Eu busco todos os caminhos para entrar dentro de um caminho reto, com uma espiritualidade de luz ao meu lado, me guiando, me trazendo um processo de cura. Mas o que eu estou vibrando? Aqui dentro, luz. Porque, nossa, que palestra maravilhosa. Nossa, o passe foi magnífico. Estou leve.
Quanto tempo você sustenta isso? Quanto tempo? Você sai daqui extremamente leve, pega o teu carro e tudo mais, lá na frente, ali, sabe o trevinho ali na frente, a rotatória? Alguém corta a tua frente, tu já fica pé da vida? Não valeu em nada. Já desandou. Você estava aqui, ó, na alta vibração. Em 1 segundo, tu foi para onde? Para debaixo da sola do meu sapato. Acabou. Não tem espírito que vai sustentar aquilo ali. Não tem. Você mudou a vibração na hora. Você pode vir aqui toda semana, se você não praticar, aprender, entender, praticar. Lembra isso. Se você não praticar, não tem vibração que vai permanecer. Se eu não vibro, eu não sou. Entendam isso. Se eu não vibro a paz, a felicidade, a tranquilidade, a espiritualidade, eu não sou isso. Eu não tenho como sair daqui de uma vibração e partir para o outro lado e estar em outra. Não tem. Se nós desencarnarmos nesse momento, alguns vão se encontrar no plano espiritual, com asinhas voando, e outros não, porque a vibração é diferente. Mas nós estávamos todos dentro da casa espírita. Interessa, cada um tem uma vibração diferente. Entende aonde a gente está? Entende como é a nossa mente? Aonde a nossa mente se coloca? E aí vem uma rede social, vem a modernidade, mina a gente com tanta informação que a gente não acredita mais nem em nós mesmos, nem em quem a gente é, e nem o que é, porque muda tão rápido que a gente nem consegue acompanhar. Porque hoje o melhor era aquilo ali. Você sabe qual é a nova onda do momento? Vocês vão entrar na gargalhada junto comigo. O adulto chupar chupeta. Tá na trend do Instagram. Para aliviar a ansiedade. Vamos procurar para vocês verem. Gente, em vez de chupar chupeta, vamos olhar para dentro, né? Vamos olhar para a nossa criança, vamos olhar para dentro de nós e perceber quais são esses anseios. Os pais tentando tirar a chupeta da criança pequenininha e os adultos buscando a chupeta de volta, gente. É a modernidade. É a modernidade. Faz bem ou não, não sei, não experimentei. Se eu entrar no consciente coletivo, vai que eu venho fazer palestra de chupetinha na mão, penduradinha aqui, né? A bem moderninha ainda, bonitinha, com florzinha. Entendem que a gente começa a entrar num fluxo de que as pessoas começam a pensar por nós? Alguém criou esse movimento. Talvez de brincadeira, talvez, não sei, alguém criou esse movimento. E isso se expandiu, as pessoas foram aderindo. Porque é moda. E aí eu entro dentro desse pensamento, eu entro dentro dessa vibração, logo eu sou isso. Vibro, sou. O que a gente está vibrando? O que você quer para a tua vida? Essa noite, tira um tempo para você pensar sobre isso. O que você quer para a sua vida? O que você quer vibrar? Em que campo você quer vibrar? Ah, Dimas, mas é tão difícil se manter numa vibração elevada, de manter um pensamento positivo, de buscar e atrair, mas existe um começo. Você não nasceu saindo da barriga da tua mãe, caminhando e andando e correndo. Você teve que aprender passo a passo. Você teve que ir devagar. Lá atrás, quando você nasceu,
Você não tinha pressa. Você foi conforme o tempo e o teu corpo foi disponibilizando as ferramentas necessárias para você ir adiante, para você ficar de pé primeiro, depois dar os primeiros passinhos, cair. Aí as primeiras caminhadas foi arrastado de bunda, depois foi de 4, engatinhando, para depois você ficar em pé, para depois você dar os passos, e ainda assim cambaleando. É assim. Para que a gente mude a nossa forma de pensar, a gente precisa dar os primeiros passos. Ou você continua dentro do mesmo processo, dentro da dor, dentro do sofrimento, dentro de infelicidade, porque eu não quero, porque eu não posso, porque olho muito mais para o que está ao redor do que realmente para mim mesmo. Ou eu faço, ou dou os primeiros passos e mudo. Faço a transformação na minha vida. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, disse assim: cada criatura traz consigo no íntimo o mundo que constrói. O que você quer construir? O que você quer para a tua vida? Se hoje você pudesse traçar numa folha de papel, o que você quer daqui a 5 anos? O que você quer? Como você quer estar daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Daqui a 20 anos? Ter metas, ter um olhar para onde a gente quer caminhar, não é ambição. Ter metas é planejamento. Ambição é diferente. Ambição é eu passar por cima de todo mundo para conseguir o que eu quero. Ter metas é eu traçar objetivos e conquistá-los sem precisar passar por cima dos outros. Para que eu consiga chegar num patamar desejado da pessoa que eu quero ser, seja lá o que for, gente. Eu quero ter uma saúde, eu quero ter uma vida melhor. Eu quero ser uma pessoa feliz. Eu não quero mais carregar os outros. Você já sabe dizer não? Já vou tocar nisso. Mas para que eu consiga chegar onde que eu quero, eu preciso dar os primeiros passos. Eu preciso fazer essa transformação. Eu preciso deixar de lado aquilo que não me acrescenta. Sabe bolo? Eu só vou colocar na receita do bolo aquilo que vai fazer o bolo crescer. O que não agrega na receita, eu deixo de fora. Então, começa a delimitar na tua vida e perceber o que realmente agrega para o meu projeto de vida. O que realmente é bom para o meu projeto de vida. Ah, Dimas, eu quero atingir aquilo ali. Eu quero saúde, eu quero chegar nos 80 anos e ter uma saúde de ferro. Ótimo. O que tu está fazendo para isso? Ah, mas é difícil, né? Porque um convida para tomar um chopp, porque o outro me convida para ir lá, porque o outro tem café ali, porque ali tem ali, não sei o que, papapá. Foco. Determinação, foco. Pensamento, cria. Ah, Dimas, porque eu tenho que fazer tudo pelos outros e ninguém faz por mim. Não. Eu acho que no áudio de amanhã eu falo sobre isso, sobre saber dizer não. É tão bom dizer não, gente. Quando você diz a primeira vez, aquilo dá um... Gente, eu consegui. A primeira vez que eu soube dizer não, foi um alívio tão grande que no momento aquilo ali tirou das minhas costas aquele peso que estava carregando. Eu fazia tudo para todo mundo. Quando era para mim, ninguém fazia. E eu acho que isso é a posição de algumas pessoas aqui dentro. Sabe dizer não. Sabe dizer não no momento certo, na hora certa. Não é sair disparando não, né? Mas saber dizer não. Agora não. Agora sou eu. Agora é o meu momento. Agora é a minha história. Sim, eu faço. Não, eu não posso. Começa a separar as coisas. Começa a perceber aquilo que realmente é bom e o que não é. E começa a perceber
Eu quero trazer, talvez na próxima palestra eu vou falar mais sobre isso, sobre as questões familiares que a gente está carregando. O nosso corpo paga por isso. Psicossomática do corpo, metafísica do corpo. Tem muitas dores que a gente está carregando que não são nossas. E a gente precisa deixar isso para trás. Mas para que isso aconteça, eu preciso trabalhar minha mente. Começa a colocar prioridades na tua vida. O que é bom e o que não é. Ainda há tempo para isso. Ainda há tempo de mudar. Começa a perceber todas as coisas que fazem você sair de dentro daquela vibração que você quer estar. Para eu ter saúde, o que eu preciso? Qual vibração eu preciso estar? De uma vida saudável. Para ter uma vida saudável, eu sou uma pessoa que como tudo e não me importa o que como e bebo e não sei o que. Eu vou estar dentro desse processo saudável? Claro que não. Eu preciso trazer atitudes para fazer a mudança acontecer na minha vida. Eu preciso vibrar dentro daquilo ali para que realmente eu consiga me tornar essa pessoa. Já leram O Segredo? Já buscaram entender a força do pensamento? O Segredo fala sobre isso. Ele diz para você fazer um quadro e nesse quadro você colocar ali a foto da casa que você quer, a foto do dinheiro, colocar ali o carro que você quer, a casa, o dinheiro, a vida que você deseja e coisa e tal. É só colocar ali na parede e você começar a olhar para aquilo ali e as coisas começam a acontecer. Vocês já viram isso? Se chama a força do pensamento. O Segredo fala sobre isso. Só que a gente sabe que não é assim. A gente precisa vibrar isso. A gente precisa trazer essa força. Acreditar como Jesus acreditava que ele curava. Ele não tinha dúvidas. Volto a repetir para vocês, porque muitas pessoas convivem com a doença e é uma doença pequenininha, está sentada na cadeira que está quase morrendo, e a outra está com uma baita de uma doença desse tamanho e está ali feliz da vida e esbanjando alegria para tudo que é lado. Porque ela não vibra na doença. E não importa se a doença é do tamanho de um elefante dentro dela. Porque ela não vibra naquilo, enquanto que a outra está ali, que é um tamanho de uma ervilha, está quase morrendo. A dorzinha de cabeça, ela já acha que é um traumatismo craniano. E está ali, que ela vibra dentro disso. Aí vem muito de crença, aí volta lá para trás. Que a minha mãe foi assim, minha avó foi assim, meu pai foi assim, minha tataravó foi assim e coisa e tal. E eu continuo fazendo o mesmo processo. Muda. A gente sabe que é difícil quebrar o consciente coletivo, mas a gente precisa ter força para mudar. Eu só vou quebrar algo a partir do momento que eu tiver a coragem de dar o primeiro passo. Eu só vou começar a caminhar se eu conseguir realmente ter dentro de mim a certeza de que eu consigo. Você só vai se curar se você tiver dentro de você a certeza de que você tem a cura dentro de você. Ninguém desses médiuns vai tirar a dor, o sofrimento, nem a espiritualidade tira. É você que faz a cura acontecer. E se você não tiver esse olhar e esse pensamento, desculpa falar isso para vocês, mas vocês vão ficar no mesmo lugar. Força. A espiritualidade está aqui, cheio, assistindo a todos vocês. Mas eles esperam que vocês façam a parte de vocês. Ou a nossa parte. A nossa parte qual é? Acreditar, se esforçar, parar de se lamentar, parar de estar dentro do vitimismo, dentro da dor. Ai, Dimas, mas é tão difícil. Caramba, se esforça. Está difícil sozinho. Olha quanta ajuda tem ao redor.
Alguém que pode te escutar, alguém que pode te dar uma opinião. Presta atenção nos pequenos detalhes. A cura às vezes está numa conversa informal no meio da rua. Às vezes numa conversa entre prateleira de supermercado, eu sempre falo isso. Mas você precisa estar atento, você precisa mudar. Pensar diferente. Senão não adianta. Vai passar a vida, vai passar a vida, vai passar a vida continuando a mesma coisa. Tarefa de casa. Quem você pensa que é? Pense sobre isso. Porque o que você pensa, você vibra. E o que você vibra, você atrai. E o que você atrai, você constrói. Pense nisso. Temos perguntas para hoje? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Opa, temos. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de perguntar sobre as músicas, porque há alguns anos atrás nós tínhamos músicas mais saudáveis de se escutar. Hoje nós temos outros tipos de gêneros musicais que trazem letras assim que são um tanto diferenciadas, né, fortes. E daí eu queria saber se a música ela pode influenciar na vibração das pessoas também. 100%. Yamamoto, se vocês procurarem na internet, eu não sei o primeiro nome dele, o sobrenome dele eu sei que é Yamamoto. Ele fez uma pesquisa através das vibrações da música. Ele pegava a água, ele tocava uma música, e no que tocava a música, ele congelava uma molécula de água e olhava no microscópio no que se tornava. Então, no YouTube, vocês vão ver ali, YouTube, ou no próprio Google, vocês procurarem Yamamoto, as moléculas de água sendo transformadas pela vibração da música. E aí não foi só das músicas, ele começou a falar também influenciava. Nas falas bonitas, uma flor, uma mandala bonita que se congelava na água. Nas falas ruins e nas músicas mais tristes, mais pesadas, ela ficava toda distorcida. Por que eu estou chegando nesse ponto? Nosso corpo é 70% água. Se o nosso corpo é 70% água, nós vibramos conforme a música. Se a música é num tom elevado, como a gente chega aqui na casa, por que a gente se sente bem? Porque as moléculas de água que estão dentro do nosso corpo começam a vibrar na mesma frequência que está sendo cantado aqui na frente. E a gente entra nessa frequência, a gente vibra nessa frequência. E tudo fica mais calmo, mais leve, mais tranquilo. Agora eu vou escutar um pancadão. O que acontece? A gente se agita. Pode escutar, pode sair daqui e agora entrar no carro e ligar uma música bem agitada. Você entra nessa agitação. Porque as moléculas de água elas vão começar a vibrar dentro daquilo. Logo você vibra dentro daquilo. Então, a música com linguagem pesada, com uma linguagem destoada, digamos assim, ou imprópria, né? Aí a gente entra num outro contexto que está bem alto, né? Das crianças, não vamos entrar nesse assunto, mas a mídia está geral nisso, né? Então você sabe, olhando espiritualmente, que a gente é levado para esse nível. Onde a luz, a sombra. Então, da mesma maneira que a luz entra dentro de vibrações, como uma música elevada, numa vibração elevada, a sombra também entra na mesma vibração, trazendo o choque. Temos músicas edificantes e temos músicas não edificantes. Pensamento. Aonde eu quero estar? Está vendo como tudo gira em torno do pensamento? Onde você quer estar? Ah, Dimas, mas é legal. Tem um ritmo bom. A escolha é tua. A escolha é tua. Quer fazer um exercício em casa?
Pega 2 plantas iguais, exatamente iguais. Para uma você agradece todo dia e reza. Reza, agradece, fala coisas positivas e coisa e tal. Para outra você xinga. Mas xinga, detona ela, que não presta e coisa e tal. 10 dias, vê o resultado e me conta como vai ficar. Aqui você falou coisas bonitas e aqui você xingou. Aqui falou coisas bonitas, ela vai crescer. E aqui você xingou, ela vai murchando. E isso não é o que a gente fala para os outros, às vezes a gente fala para nós mesmos, tá? Ou a gente começa a entrar no processo de agradecimento. Eu agradeço pela vida que eu tenho. Gratidão, meu Pai, pelo sol. Gratidão, meu Pai, por mais esse dia. Eu agradeço para esse templo, esse corpo. Ou eu não dou bola. E detono esse templo, esse templo, esse templo. Que você também vai responder do outro lado. A escolha é tua. Mais alguém quer perguntar? Respondi. Boa noite a todos. Boa noite, Boa Dimas. noite. Gostaria de entender o porquê se sentimos tão culpados ou não, a gente se acha não merecedor quando na nossa vida essa mudança de padrão a gente começa a receber coisas que nenhum dos nossos familiares recebeu e nem nós durante a vida a gente começa a receber. Por que a gente sente essa culpa? Muito a crença, né? Que a gente carrega dos nossos pais lá de trás, né? Então, o não merecimento pelas coisas, né? Então, a gente se acha não merecedor, automaticamente vem a culpa. Então, muitas das vezes a gente está indo contra um sistema, por exemplo, um sistema familiar, né? Que não tem esse processo de receber. Eu não posso receber, porque meus pais não tinham isso, porque a minha família não tinha isso. Então, quando eu recebo, eu não sei receber. E quando eu recebo, eu preciso retribuir. Percebam se você faz isso. A gente pode conversar sobre isso numa palestra. Se você tem isso, é muito sistêmico isso também. Se você recebe alguma coisa, ou você recebe um presente, você tem a necessidade de dar alguma coisa para alguém. Não, às vezes não necessariamente para a mesma pessoa que te deu um presente, mas às vezes você tem que dar alguma coisa para alguém, porque isso é um sinal que tu não sabe receber. Então, dar e receber está desequilibrado. Então, eu não sei receber. Aí vem o sentimento de culpa, que eu não me acho merecedor. Então, muito é a influência de crenças que eu vim recebendo durante toda a minha vida, do meu sistema familiar. O meu sistema, ele tem uma cúpula como um consciente coletivo, só que isso é do familiar. E muitas das vezes eu estou tão enraizado nisso, isso é uma lealdade invisível, a gente chama isso. E eu não posso quebrar isso. Porque se eu quebrar, eu estou indo contra o meu sistema. É como se eu estivesse traindo a minha família. E aí vem o sentimento de culpa. Então, para aliviar esse sentimento, eu dou presente para alguma outra pessoa, ou até para a mesma pessoa. Ou às vezes a pessoa... Quer ver um exemplo bem prático de como eu não sei receber? A pessoa diz assim, eu vou te dar isso daqui de presente... e coisa e tal, aí alguém me deu, por exemplo, eu recebi isso aqui, nossa, vou te dar isso daqui, nossa, obrigado, mas não precisava. Como não precisava? Fulano de tal, muito obrigado, não precisava agradecer, não precisa agradecer, corta isso, pelo amor de Deus, corta isso. Eu fui numa palestra no Centro Espírita uma vez em Florianópolis e o cara que palestrou, ele disse assim, você já parou para pensar que quando você diz não precisava, que o muito obrigado que a pessoa deu era a coisa mais importante que ela poderia dar para você naquele momento? E você diz assim, não precisava. Agradece. Porque é só o que ela tem naquele momento para te dar. Então, quando alguém te disser, aqui, muito obrigado, eu recebo com gratidão. Obrigado a você também. Entenderam? Não afasta, recebe e retribui. É diferente. Corta o não precisava, pelo amor de Deus. Tá? Mas, respondendo a tua pergunta, é muito do sistema familiar. Né? Esse sentimento de carregar, esse sentimento de culpa, de não merecimento. É muito não merecimento, mas tem como quebrar. E é olhar para você com merecimento. Né? E como lidar com, não digo rejeição, mas o incômodo da família por essa mudança
tanto de vibração como de conduta, enfim? Alguém tem que fazer, entendeu? Alguém tem que começar. Então, ou qualquer passo que você der dentro de um sistema, né? Por exemplo, assim, você começa a caminhar diferente dentro da tua família, você começa a ter um olhar evolutivo diferente dentro da tua família, você já é visto diferente, porque você já está indo contra um sistema padrão. Então, ou você continua e você começa a olhar para trás e puxar mais pessoas junto com você, ou você dá a volta e começa a entrar dentro do padrão novamente. E aí você tem o poder da escolha. Ou eu vou, mesmo com dor, mas eu vou para ajudar, ou eu volto para onde eu estou e fico infeliz. Então, é você ter que lidar com as situações. Então, quando a gente quebra um padrão, é sempre difícil. Não é uma coisa fácil de se lidar. Sabe o velho processo, ou eu vou pela dor ou eu vou pelo amor? A maioria das pessoas vai pela dor. Então, eu quebro esse sistema, mesmo com dor, mas eu não estou abandonando. Tu não está abandonando a tua família. Tu está evoluindo para que você consiga olhar para trás e estender a mão quando for necessário. Alguém precisa dar um passo para quebrar isso, entendeu? E fazer esse movimento, o primeiro movimento é difícil. E aí vem esse sentimento mesmo. Tá? Quem mais? Só um comentário. Eu sou professora. Eu preciso mostrar isso aqui. Eu sou professora. E hoje eu ganhei, na verdade é um presente, né? Falando em presente ali, eu ganhei isso de uma aluna. Uhum. Aí na hora me veio aquilo, meu Deus, o que eu vou fazer com isso, né? Uhum. Dela, professora, você já leu? Aí eu disse assim, ela estava escrita assim, professora, eu te amo muito. Aí me deu uma gratidão na hora, assim, me deu vontade de até chorar, porque eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse papelzinho aqui, né? Ela disse, professora, leia o que está escrito. Uhum. Era só um comentário. E criou uma força incrível, né? Nossa, Uhum. eu disse para ela, vou colar no meu caderno. Viu? Tá marcado. Mudou. Né? Então, prestar atenção nas pequenas coisas. E isso eu falo em todas as palestras, né? Quem já me ouve de longos carnavais, presta atenção nas pequenas coisas. Mesmo se ela não tivesse dado. Mesmo se ela tivesse chego e abraçado e falado, professor, eu te amo. Presta atenção. Porque atrás das coisas pequenas tem grandes respostas. Atrás dos gestos pequenos tem grandes evoluções. Basta você abrir os olhos para ver. Mais alguém? Ô Dimas, eu tenho aqui a participação da Mônica e ela diz: acredito que ainda não temos uma fé sincera. Temos muitos traumas dentro de nós e parece que isso sempre fala mais alto. Damos muito mais peso para as coisas negativas. Com certeza. A gente volta a entrar dentro do processo dos pesos familiares, das crenças familiares, né? Então, lembra que a gente chegou nesse mundo sem nada, só com a nossa bagagem espiritual que a gente vai acessando conforme a gente vai evoluindo, né? Mas lá atrás, a gente é alimentado com muitas crenças, né? Que não são nossas. Então, a gente chega na nossa fase adulta, na pré-adolescência e tudo mais, onde a gente começa a ter as nossas próprias escolhas, os nossos próprios atos, digamos assim, e a gente percebe que muitos desses movimentos não são nossos, são praticamente dos nossos pais, dos nossos avós, que foram passados de geração em geração. Estar dentro de um processo de fé sincera, né, de acreditar dentro da nossa força, é um estágio evolutivo. Entender, aprender, entender e praticar. Né? A reforma íntima, a reforma interior. Então, a gente precisa buscar esse entendimento, ter esse entendimento e praticar esse entendimento. Ter fé sobre tudo aquilo que a gente busca, acreditar fielmente, é uma escola. De cada dia você aprender um pouquinho. É você não duvidar das suas capacidades.
E a gente ainda duvida muito das nossas capacidades. A gente ainda tem dúvida de nós mesmos. E a partir do momento que a gente ainda tem dúvida da gente, a gente ainda não consegue criar uma fé verdadeira. Acreditar naquilo fielmente, né? dentro dessa força. Mas ir quebrando isso aos poucos é aquilo que eu falo. Você dando os primeiros passos, você começa a quebrar. E aí o teu quadro, né? Com as coisas bonitas que você tem ali na parede colada, começa a fazer sentido na vida. Porque você começa a fazer os movimentos. E o primeiro movimento é você acreditar em você. Acreditar nas suas capacidades. Coloca na sua cabeça que você é uma pessoa de sucesso. Coloca na sua cabeça que você é uma pessoa saudável, que você é uma pessoa de sorte, que você é uma pessoa que busca a verdade, que você é isso. Assim você quebra paradigmas. Eu posso. Entendeu? Né? Ah, eu não posso. Eu posso. Eu sou merecedor. E você sabe por que a gente é merecedor? Porque a gente está aqui. Se a gente não fosse merecedor, a gente não estaria aqui, gente. A gente está aqui tendo o merecimento, a misericórdia divina de viver uma nova vida, expiando os nossos erros do passado. Olha que dádiva. Mas a gente não para pensar nisso. Ainda a gente acha que a gente só tem esta vida. Só temos até a nossa morte para viver tudo que a gente tem para viver. Tirem isso da cabeça de vocês. É uma continuidade. Nós somos hoje o reflexo do nosso passado, melhorado. Lá atrás a gente matava, enforcava, mandava assassinar. Hoje a gente não faz mais. Graças a Deus. A gente já está em outro estágio. A gente conseguiu? Uhul, a gente conseguiu. E por que quando a gente está aqui a gente não consegue? Consegue também. Força. Não desista. Mesmo com dor, vai adiante. Lá na frente você vai ter respostas positivas. Você vai ver, acredita. Tenha fé. A fé é isso. Né? Se fala tanto de fé. Ah, eu tenho fé. Tem mesmo? Quando vem isso, que alguém pergunta, ah, eu tenho fé. Tem mesmo? Interroga para a pessoa. Faz ela pensar. Quem você pensa que é? Não com o sentido ruim, mas com o sentido bom da vida. Quem você pensa que é? Tem mais? Tem mais um. Tem o Kleber. Ele diz, irmão Dimas, quero um conselho. Como não viver em aflição, como temos 1 milhão de coisas para fazer, para poder manter a nossa vida material, ter que trabalhar muito? Será que escolhi mal? Sempre vivo comprando, pagando o tempo todo. O que você me diz? Escolhas. Escolhas. O que você deseja? E essa é não só para o Kleber, mas também para todos. O que você deseja para você? Ah, o material, ele faz parte. Entendam isso. A vida material faz parte da nossa vida. Ela faz parte. Se eu colocar peso em cima disso, em cima da materialidade, ela começa a criar força. Eu estou colocando fermento nisso. Se o material começa a fermentar, aquilo se torna mais importante do que todas as outras coisas. Estou mentindo? Porque eu tenho. Ótimo, tenho. Não tenho mais. E agora? Cadê? Eu não consigo mais. Eu preciso agora lutar para conseguir. Cadê o teu foco? Material. Cadê o equilíbrio? Cadê o equilíbrio? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não posso servir só a materialidade. Eu preciso ter um equilíbrio na minha vida. Se essa necessidade hoje é o mais importante, onde está a outra parte que você não está olhando? Por que você precisa viver para isso? Por que você precisa viver só para a materialidade?
Ah, porque eu preciso pagar minhas contas e que as minhas dívidas estão altas. Escolha. Você escolheu esse caminho. Você já sabe a resposta. Eu sempre digo isso. Você já sabe a resposta. Então eu vou trabalhar para conseguir fazer isso. Para pagar isso. Eu vou pagar isso. Eu não vou fazer mais. E quando eu liquidei isso daqui, eu vou fazer o quê? Achar um equilíbrio. Se eu não achar o equilíbrio, desanda de novo. Esse é o erro que a gente comete. Tem pessoas que acham a cura. Vamos entrar para um outro lado. Não o lado do material, mas vamos olhar para o lado da saúde. Ah, eu me curei de uma doença, beleza. E o que tu vai fazer agora? Por exemplo, tu recebeu a cura. Tu te curou de uma doença que era desgraçadinha para você. O que tu vai fazer? Tu vai esbanjar? Tu vai comer de tudo? Tu vai fazer o oba-oba? Tu não vai mais prestar atenção? Não, tu vai andar na linha, né? Tu vai te cuidar, tu vai cuidar da tua saúde, tu vai cuidar da tua vida e coisa tal. Tu vai achar o quê? Equilíbrio. Então por que com a vida material tem que ser diferente? Por que se eu ganho a mais para pagar as minhas contas e os proventos, às vezes a espiritualidade que te dá, para você conseguir sair desse buraco que você está, mas não, porque eu quero mais. Aí você cria o desequilíbrio de novo. Quanto mais eu quero, quanto mais eu ganho, mais eu quero. Isso é fato. Está desequilibrado. Por que se eu ganho uma saúde perfeita, a espiritualidade me dá a cura, eu cuido da minha vida, e se a espiritualidade me dá o dinheiro para eu conseguir bancar as minhas dívidas, sair de dentro desse processo, eu de novo preciso entrar no mesmo buraco? É só parar para pensar. Dica de ouro: onde estão as tuas prioridades? O que é mais importante nesse momento? Ah, mas eu estou olhando para o espiritual. Você está praticando? Aí vem de novo lá no começo. Você está praticando? Você só está escutando? Você só está aprendendo? E você está praticando? Equilíbrio, gente. Dualidade. Luz e sombra. É equilíbrio. Nunca vai ser mais. Se a tua vida, tu escolheu a ter uma vida equilibrada, não adianta você buscar fortuna que você não vai ter. Mas como que eu vou saber nos desequilíbrios? A espiritualidade, ela nos testa. Ela pode trazer muitos proventos para você, para saber como que você vai trabalhar com esses proventos. Como você vai equilibrar esses proventos na tua vida. De que maneira você vai usar esses proventos na tua vida? Esbanjando? Vivendo do bom e do melhor? Começando a pisar em cima das pessoas? Não vendo mais quem está ao teu redor? Porque agora tem um helicóptero, vim de helicóptero, está ali fora. E aí? E de repente eu não tenho mais isso, porque aquilo ali me completava. E de repente eu não tenho mais. O que te completa? O vazio. Porque o teu sentimento estava no lado errado. A tua vibração estava no lado errado. Não estava no equilíbrio. Ah, mas você acabou de falar que você tem que ser o que... você precisa vibrar aquilo que você quer. Sim. Se você quer só dinheiro, as consequências estão nisso. Fato. Então, dica para o Kleber: trazer equilíbrio. Olhar com carinho para aquele processo. Tudo bem, eu preciso trabalhar. Eu vou trabalhar para conseguir lidar com isso. Se isso hoje está muito alto, o que eu posso começar a cortar? Se isso hoje está difícil, qual é o planejamento financeiro que eu preciso para a minha vida? Ah, sozinho eu não consigo. Ajudar. Peça para alguém fazer um planejamento para você. Tanto disso, tanto daquilo, tira disso, coloca para cá. Em pouco tempo você vai estar zerando isso daqui. E aí você não precisa mais se matar para trabalhar. Você começa a achar o equilíbrio. A espiritualidade não vem e vai te dar tudo de mão beijada. Não espera isso. Ela espera os nossos movimentos. Isso aí. Daí eu tenho aqui a participação da Roseli Santana, que esteve lá ouvindo, a Marcela e a Giliane. Todos agradecem a sua palestra. Gratidão. Gratidão também a todos vocês que estiveram aqui hoje. Desculpa se eu fui um pouco invasivo ou duro demais. Mas às vezes a gente precisa ter esse choque, né? E olhar diferente para a nossa história e perceber que algumas coisas precisam ser mudadas.
E só vai mudar a partir do momento que a gente olhar diferente para isso. A gente só vai mudar na nossa vida a partir do momento que a gente olhar diferente para a nossa história. Não como os nossos pais querem, não como a minha mãe quer, como meu pai quer, mas como é a minha história. Como eu preciso lidar com as minhas coisas. E perceber quais são os padrões que eu não preciso mais carregar. Eu acredito que em uma próxima palestra a gente vai falar muito sobre isso, sobre as crenças que a gente traz. Eu acho que isso precisa ser desconfigurado um pouco. E é difícil? Claro que é difícil, muito difícil. Mas lembre de dar o primeiro passo. Quem você pensa que é? Obrigado para todos vocês e até a próxima. Obrigada, Dimas, pelas palavras dessa noite. Vou chamar a Amanda aqui para ler a mensagem. E já vou aproveitar para convidar para a palestra da semana que vem, onde eu estarei falando sobre o tema Nascer, Viver, Morrer, Renascer ainda e Progredir sempre. Tal é a lei. Esse será o tema da semana que vem. Boa noite a todos. Em Espiritismo, aflições da mente ou gritos da alma reflete a compreensão de que as dores emocionais e mentais, como a ansiedade e tristeza, podem ter causas tanto materiais quanto espirituais. Essas aflições podem ser consequências de desequilíbrios internos, experiências passadas ou desafios evolutivos. A doutrina espírita oferece ferramentas como a prece, a fé e a compreensão da lei de causa e efeito, para auxiliar na superação das dificuldades, buscando o reequilíbrio e a paz interior. O Espiritismo encara as aflições como oportunidade de aprendizado e evolução espiritual. Cada sofrimento, quando bem compreendido e aceito, pode gerar crescimento e fortalecimento interior. A doutrina espírita oferece ferramentas para o reequilíbrio emocional e espiritual, como a prece, a fé, a prática da caridade e a busca por autoconhecimento. A confiança em Deus e na sua lei, a prática da caridade e o cultivo de sentimentos positivos são elementos importantes para a superação das aflições e a conquista da paz interior. A análise das próprias ações e sentimentos, buscando a reforma íntima e o desenvolvimento de virtudes, é fundamental para a superação das aflições. A prece sincera e a confiança em Deus podem trazer conforto e fortalecer a alma em momentos de dificuldade, segundo o Espiritismo. Em resumo, a visão espírita sobre as aflições da mente e os gritos da alma enfatiza a importância de compreender as causas dessas experiências, buscando reequilíbrio através da fé e da prática do bem, e encarar as dificuldades como oportunidade de crescimento espiritual. Jesus esteja conosco. Que assim seja. Que assim seja. Então é isso. Agora a gente já vai preparar aqui para o passe.